Fala, galera! Palmeiras e Botafogo empataram em 0-0 na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro, neste domingo no Allianz Parque. Vice e campeão na edição passada, os times fizeram um jogo em que os goleiros Everton e John tiveram intervenções importantes para manter o placar sem gols. Após o apito final, a torcida alviverde vaiou o time da casa. Há 3 dias, perdera a final do Paulista para o arquirrival Corinthians. Já o Botafogo sai satisfeito com a exibição após mais de um mês sem atuar. Vamos ver a análise da turma do Jogo Aberto sobre esse jogo. Foi perguntado sobre a falta de repertório nesse momento no Palmeiras e não gostou. Crise, hein? Você não acha que falta repertório? Não é muito pouco para esse time do Palmeiras, devido à qualidade dos jogadores e o seu tempo de trabalho aqui no Brasil? Como é que foi a jogada do Lopes, do gol que falhou? Um cruzamento. Como? Foi um cruzamento que o Lopes ganha na frente. Foi um quê? Um cruzamento, um Não, lançamento. Foi um passe. Como é que foi Lançamento. ontem? Foi um lançamento. Como é que foi ontem o gol espetacular do Internacional? Eu acho que você, Não, como é que foi, sabe? você Como é que deveria foi? analisar o Palmeiras, não os outros times, né? Não, eu analiso a forma que mais golos faz. E para que você saiba, que é repórter e tem que saber, 80% dos golos, 80, não são 100, são feitos de combinações de cruzamento, ou rasteiros, ou 2 contra 1, ou passes atrasados. É assim que se fazem. E foi isso que nós fizemos durante os anos todos e vamos continuar a fazer. Mas o Palmeiras não está Isso é uma deixando de história- trabalhar a bola no chão para cruzar muitas bolas? Parece que é um time que não trabalha a jogada, o É a Palmeiras. sua opinião, entendo, é a sua opinião. Abel. Até o Marcão se manifestou sem dar nome aos bois, mas olha o que ele disse. Rapaz, será que já tá cavando a saída? Tá sem paciência, estúpido, deveria usar a coletiva para explicar suas dificuldades pra gente. Tem crédito. Iríamos tentar entender o seu lado, mas tá arrumando desculpa onde não tem. Tá há tanto tempo no futebol e esqueceu que o ânimo do torcedor é o reflexo do que o time apresenta, conhecendo a casa, em vez de pacificar, vai arrumar mais problemas. Falando em conhecer a casa, Edu Dracena, e essa casa, como é que se arruma? O Marcão falou bem, eu concordo com ele também. É claro que você perde um título da maneira como foi para o seu maior rival, né? Para você ter uma resposta logo em seguida, você pega um time como o Botafogo, muito bem armado e jogou muito bem contra o Palmeiras, né? E aí a questão o time não está jogando bem. Os 2 jogos da final não jogou bem. A gente tem que ser realista isso. Tem potencial para jogar? Tem. O Abel já tirou desse time? Já. E tem condições de reverter essa situação? Sim, Renato. Agora, ele tem que ter tranquilidade nesses momentos, até mesmo para os jogadores. Porque os jogadores vendo essa entrevista, isso acaba respingando neles também. Eu acho que ele tem que ter cabeça fria nesse momento, chamar a responsabilidade e fazer com que esse time jogue bem. Porque ele já mostrou que esse time pode jogar. E com a chegada de reforços, né, o Paulinho ainda não estreou, né, o Vitor Roque ainda está se adaptando. Mas Maurício está machucado. E eu vou bater na tecla. Saiu os 2 líderes do time, que é o Gustavo Gomes e o Marcos Rocha. Esses 2 times, esses 2 jogadores faz uma diferença muito grande dentro de campo e fora de campo também, Renato. Agora, Ulisses, tem um detalhe. Eu imaginava que lá naquele clássico da cabeça de porco era a chance de rebaixar moralmente o adversário, que era o Corinthians. Não conseguiu. Aí vai pra final com o Corinthians depois de ter uma sobrevida no Paulista. Cabeça do quê, bebê? Cabeça de porco. Cabeça de porco. Vai cá aqui, ó. Obrigado, Não bebê. foi? Aí vai lembrar desse jogo. E aí vem pra final, perde em casa pro Corinthians, não consegue reverter o resultado, desperdiça um pênalti. E no primeiro jogo do Brasileiro, o Botafogo ficou treinando, mas o Botafogo perdeu a Almada e perdeu o Luiz Henrique, que era quase metade do time. E era merecedor da vitória. O Luiz jogou muita bola, concordo com o Edu. Jogou bem. Não é? O Ronaldo hoje tá vestido de porquinho, aqueles landraços da fazenda do interior, rosa, porquinho rosa. Então é o seguinte, Renata, se você for analisar, o Abel, eu concordo plenamente com o Marcão, cara. Eu tô fechado com o Marcão nessa opinião que o Marcão deu nas redes sociais, com o Edu. Porque, cara, o Abel tem que ir pra coletiva e explicar o que está acontecendo com o time dele. Não a torcida, o sol, a bola é redonda, a imprensa. Não! Quem tá perdendo, quem perdeu o Paulista foi ele, entendeu? Quem não jogou bem no início do Brasileiro foi o time dele. Quando ele ganha, a gente aplaude, que nós já falamos bem do Abel aqui.
É um negócio absurdo, mas nessa ele Mas tá errado. nesse ano de 2025, vocês acham que o Palmeiras jogou, talvez contra o São Bernardo, uma única boa partida só? Não é pouco? Guarani. Muito pouco. Contra o Guarani, São frágeis, Bernardo, né? são adversários mais frágeis, né? Ô, Rê, o Abel, aqui tá um grande fã do Abel, um cara que sempre elogiou o Abel Ferreira, acho um grande cara. Eu não precisa soprar pra morder, não, irmão. Vai direto no papo é uma reto, grande velho. verdade. Dá uma Juvena do segurada aí. caramba. Tá com medo, velho, da opinião? Tá com medo da opinião, velho? O Abel ele tem que virar uma chavinha na cabeça dele. Abel, você é um funcionário do Palmeiras. Você não é maior do que o Palmeiras. Boa. Você Aí não é sim. maior do que o torcedor. Aí você sim. recebe um salário nível europeu pra treinar o Palmeiras pro Palmeiras jogar Merecido. bola. E o Palmeiras não está jogando bola. O torcedor paga um ingresso caríssimo pra ir no estádio, pra assistir o seu time apoiar. Aí sim. Então, Boa, Abel- Moranguinho, não, uma calma salva aí, de palmas pro Moranguinho. Ele só funciona Ele tem tomando que uma se pressão, colocar, senão o não Abel tem vai. que colocar no lugar dele de funcionário do Palmeiras. Isso. Porque ir na coletiva e querer ditar regra pra torcedor, não vai rolar. O torcedor já tá incomodado, que o time não tá jogando nada, o time que você treina. Aí você vai na coletiva e vai descascar o torcedor, tá de brincadeira, Agora, cara. Não tá Renata, mais afim, pede, vai embora, Perguntar vai pra embora. quem jogou futebol, né? Pode perguntar, doutor. Tô aqui pra responder. Então podemos ir embora. Vamos embora, Deixa eu fazer a panela dele, o doutor. Dá uma segurada, você vai tomar um carrinho já, hein? Tá passando o tempo. O Edu que jogou e é o representante aqui. Na coletiva, depois do jogo que ele retirou o Veiga, ele primeiro falou, preciso mais do Veiga. Ele expôs o Veiga. Aí o Veiga vai, bate o pênalti, erra o pênalti. Aí ele substitui o Veiga nesse jogo, porque se ele por acaso empatasse, teria decisão por pênalti. E o Veiga não estaria em campo. Então, isso não cria desgaste? Já não é o começo de um atrito dentro do elenco? Eu acredito que sim, doutor. Você fez uma questão bem enfática e a gente acredita que sim. Essas atitudes, isso é ruim para o Abel dentro do elenco. Isso acaba trazendo desconfiança perante os jogadores. Porque você tira um dos melhores jogadores do seu elenco, do seu time, né? Porque, você acaba de perder um pênalti, você vai e tira o cara numa final de campeonato. Nesse jogo, ele tira o Veiga também. Colocou né? o Felipe Anderson pela primeira vez como meia, né? Entendeu? E até que entrou bem. Né? Mas você tá muito calmo pra quem tá... A torcida tá gritando. Perdemos o Mundial. O Abel só tem que colocar de novo a cabeça no lugar e focar no treinamento e focar no seu time. A cabeça fria e o coração valente. Esquece torcida, esquece imprensa. A cabeça de quem? Do porco? Não, só pra... A cabeça dele... Você não vai falar nada desse barro sintético. Vai ter que colocar a cabeça dele de campeão. Barro sintético é outra coisa. Isso não é terra, é cortiça. Para de Isso ser é modernidade, Ronaldo. Você não sabe o que é isso aí. É só a estreia, viu, Brasil? Ele tem Agora que colocar imagina a que é cabeça uma de rodada campeão. só de brasileiro. Imagina que tem mais 37. Mas essa questão do elenco que o Marcos citou, desde o início, porque ele já pediu reforços. O Lucas Evangelista chegou, já foi de titular, ou seja, o que estava aqui não estava bom. O Vitor Roque é a mesma coisa, Isso a é um gente negócio entende. muito louco. Mas ele já chega, ele já começa a mudar, ou seja, insatisfeito. Mas o Aníbal com o que Moreno aqui não estava à estava. disposição, né? Não, tudo bem, mas ele assim, insiste. o Lucas Evangelista já chegou titular. Mas ele insiste com um jogador que não tá jogando nada. Que é o Facundo Torres. Nada. Isso é nada, verdade, nada. Lê. Mas aí O tem cara que ver é quem titular do pediu, time Facundo. dele. verdade. Agora, Cicinho, você que está bem neutro nessa história, como que você vê Porque nós não estamos em crise. O Evangelista só entrou porque o Aníbal Quem estava será que está mais machucado. em crise, Palmeiras ou São Paulo? Acho que o Palmeiras. Não, Palmeiras não. A questão é a seguinte, o treinador, esse abençoado do Abençoado, Palmeiras, como é que é? o Abel, O Abel. porque assim, ele não assume que ele erra. Então, o Palmeiras, ele não sabe perder. É Homer Simpson, a culpa é minha, eu boto Exatamente, o que eu é o quiser, Zangão, é o Gargamel aí. Então, o que acontece? Perdeu, vai e fala, olha, o time jogou mal. E o Abel, ele não tem essa postura. Ou ele ataca a imprensa, ou ele... Tenta tirar o foco. Ele tira o foco, então é só assumir que o time não está jogando bem e acabou, Abel. A imprensa também não é boba. A imprensa A gente tem não faz futebol. gol, né? Não erra gol. Exatamente. Todo mundo tá vendo que o Palmeiras está jogando mal. Então não precisa dar aula pro rapaz que está fazendo a pergunta da maneira que o Palmeiras deve jogar. Você sabe a maneira que o Palmeiras deve jogar. E o Palmeiras não está jogando bem já desde o final do ano passado. Então, prepara o time bonzinho, porque senão vai passear no Mundial de novo. Se você chegar até lá. O que é isso? Coisa, hein? Abel Ferreira, quem diria sendo questionado, não é? Agora, Everton Guimarães, a gente vê que Jogou realmente... no Real Madrid aqui, Não, viu? o que Jogou eu... no Real Madrid
o Cicinho. E amigo do Beckham, hein? Cheiroso, não era igual esses cavalos aqui, não. Você é mais bonito que o Beckham. Cheiroso. Hã? Você falou que você é mais bonito que o Não, Beckham. eu fui uma vez colocar o estilo dele, uma meia até aqui, chinela havaiana. Pensa numa coisa ridícula de bigode. Não tinha o shape, né? Não, a touca Todo caída mundo que tem seu parecia um mau gnomo. dia. A sua escolha errada. Agora, Everton, quero saber sobre o Palmeiras, a sua opinião. Eu concordo, faz tempo que o Palmeiras não pratica um futebol atrativo. Aquele que normalmente o Abel Ferreira e seus comandados utilizavam. Renata, tem duas coisas que eu quero falar. A primeira delas, eu vi muita gente dizendo, mas o repórter não tem que emitir opinião. Ele foi perguntado pelo Abel, ele respondeu. Quem tem que responder de fato é o Abel. Foi incondicional, tá? Incondicional. Agora, tem um detalhe. Isso vale para o Abel, para a Leila, para a torcida do Palmeiras e para todas as outras do Campeonato Brasileiro. Eu entendo que aquele período de Flamengo sobrando, Palmeiras sobrando, Botafogo sobrando, Atlético sobrando, Cruzeiro que gastou muito sobrando, aquele tempo para mim acabou. Eu acredito que esse Campeonato Brasileiro não vai ter time sobrando, nem o Flamengo com o elenco que tem. Então é o seguinte, a torcida do Palmeiras precisa se acostumar com outros adversários que vão dar calor. Porque o Corinthians se reforçou, o Cruzeiro se reforçou, o Atlético se reforçou, o Bahia se reforçou, o Fortaleza se reforçou. Então, para de achar que o Palmeiras ainda está vivendo aquele período que ele e o Flamengo eram os protagonistas. São favoritos? Sim, mas protagonistas sobrando no Campeonato Brasileiro, acho muito pouco provável que isso vá acontecer. E, com isso, o Abel precisa se acostumar como treinador de um time que é protagonista, mas para mim não vai sobrar, com as perguntas nas coletivas. Porque com adversários mais fortes, a tendência é de que ele seja mais questionado pelo fato de gastou 500 milhões de reais e ainda não tem um time que vai sobrar. Então ele vai ser questionado. Se toda vez que ele for questionado ele der porrada na imprensa, aí de fato vai ser realmente um grande problema na vida do Abel e de quem está do lado de cá para analisar, para perguntar e para questionar e para comentar, enfim. Quero analisar mais esse momento do Palmeiras, porque realmente é inexplicável, não é? Como que o Palmeiras ainda não apresentou um futebol diferente do que a gente tem acompanhado. Antes, Chico... Muito bem, YouTube, tá chegando agora na internet. Hoje temos os acréscimos de Cicinho e Edu Dracena. Que honra, hein? Que coisa boa, quanta qualidade já tínhamos e agora estamos ainda melhor. Eita! Mas vieram numa fase ruim, hein? O time deles tá uma draga, os dois em crise. Passa um pé quente, passa um pé quente. Quem tá sempre numa fase boa é o Capelanes. O Capelanes está no São Paulo, mas Capela, que coisa. Por que o Palmeiras não consegue voltar a apresentar aquele futebol que a gente gostava tanto de ver, não é? Que deixava os adversários sem respostas, Capela. E o São Paulo também, né? São Paulo muito azar. O Ronaldo passou 2 anos aqui chorando. Pra ficar ainda melhor, só se a gente pegar o Ulisses Costa e deixar ele dentro da cabine telefônica, mas vai ter que dar uma... Vai ter que abrir um negócio aí, viu? Mas pra ficar melhor, só colocando ele nessa jaula aí, que não para de falar, cara. Deixa os outros falarem um pouco, velho, chato. Negócio seguinte, dá uma parte aqui, Ulisses, pra falar do Abel Ferreira. Pessoal, pelo amor de Deus, o Abel... Eu vou falar uma coisa que acho que eu não ouvi ninguém falar por enquanto aí. O Abel, no começo dele no Palmeiras, ele sempre foi visto como um representante do torcedor. Uma pessoa que o torcedor olhava e se sentia identificado. Começo da era do Maurício Gagliotti, quando o Abel Ferreira chegou. Aí depois chega a Leila. A Leila com seus discursos controversos, indo contra a torcida contra ela. Hoje o Abel, ele é, entre aspas, mais próximo a Leila do que próximo ao torcedor. E ele agora quer ensinar o torcedor a torcer. Só faltava isso mesmo. O time dele é um catado em campo. A gente sempre elogiou. Agora, o Abel, eu tô colocando um asterisco no seu trabalho para entender se você conhece ou não de futebol. Porque a partir do momento que você não quer debater de futebol, eu vou entender que você não sabe de futebol, que você não é aberto ao debate. Você não dá entrevista, você não troca ideia. Mano do céu, você é atropelado aqui. Pode vir, velho. Pode vir. Aê, garota, aí sim. Vai lá.
Colocar água pra rapaziada lá no CT de São Paulo. É isso aí, cara. Misericórdia, só faltava passar por cima de mim essa carreta aqui. Mas o negócio é o seguinte, o Abel Ferreira deveria de fato explicar o porquê que o time dele é um catado em campo. E não ficar bravo com o torcedor que, entre aspas, não sabe torcer, ou com o jornalista que o indaga. Ele deveria explicar pro torcedor o porquê que ele fez uma reformulação que passou tudo no filtro dele. Palmeiras gastou mais de 400 milhões de reais pro time dele jogar um nível de futebol de Série B. Então, vou falar uma coisa, no primeiro momento de pressão do Abel, ele sucumbiu à pressão. Ele não conseguindo voltar seu Abel Ferreira dentro e fora de campo. Então, para mim, esse tipo de treinador não serve nem na seleção brasileira. E os dias do Abel Ferreira, se ele não melhorar a postura, estão contados no Palmeiras também. Eu duvido que a Leila demita o Abel, só para começo de conversa. Falando bem sério, a Leila é fechada com ele até o final. Ela, Leila. Se ele quer sair, se ele não tá afim, aí é outra história. Ah, mas a culpa é do Fraco Lopes também, velho. Ah, tá bom. O gol que o Fraco Lopes perdeu, velho. Mas se é por isso, o Botafogo também perdeu. Você falou fraco, o Everton defendeu. É fraco, onde foi Fraco Lopes? Ah, bom. Pô, não mas pode, foi a né, chance meu? mais clara, talvez. Teve uma do Savarino, mas essa foi a mais. Você com aquela batida, com esse sapato, com esse salto, com aquela batida de lado que você dá bonita na bola, caixa. É que vocês não olham pelo outro lado, o goleiraço que é o John. É, mas foi uma super defesa também do John. Chutou em cima do goleiro. Claro que o atacante perdeu. Não, mas o John tava ligado também. Ele se entrou na cozinha e não sabia se ele ia pro fogão, se ele ia pra geladeira. Se ele bate por cima, bate no canto e perde o gol, ele tentou tirar do goleiro que foi muito Gente, vocês acham que o Flaco Lopes tá com a autoestima, como vocês falam, em alta depois que chegou o Vitor Roque? Aí, chegar no finalzinho, ele tem que resolver tudo. Não é também bem assim. Pô, mas ele teve chance a vida inteira pra resolver tudo e resolveu mas não muito era, pouco. já tá comprovado que não é o cara pra ser titular no Palmeiras. Mas aí gastou uma grana, pode ser uma opção pro banco de reservas. 50 milha, hein? Mas aí que a gente vê quem é quem, Renata. Nessas horas eu aproveito a oportunidade que eu tenho. Até mesmo para colocar uma pulga atrás da orelha do Abel. Por mais que ele já foi artilheiro do ano passado, se não me engano, do Campeonato Paulista. Entendeu? Ele fazendo o gol agora te dá confiança, te dá moral também. E te dá uma pulguinha atrás da orelha para depois colocar ele ele pra perdeu jogar. a sequência que o Rony virou, né? O e esse repertório, né? Que o Abel fala que ele tem, mas que a gente não vê no Palmeiras. Seja, o que o repertório dele é bola aérea. O que o Abel trouxe no lugar de Rony, tudo, eu tava falando em off com a Renata, o Rony era melhor do que o Facundo Torres, por exemplo. Mas você pega a final contra o Corinthians, olha o repertório do Abel. Ele colocou um jogador que não está no momento bom, o Felipe Tem que voltar para ouvir. Palmeiras e Botafogo tiveram um começo de jogo truncado, com muita disputa e poucas oportunidades. A primeira chance de perigo veio dos visitantes, no chute desviado de Igor Jesus, aos 14 minutos, e que quase complicou o Everton. Patrick de Paula, aos 22, também criou outra boa oportunidade para o Fogão, enquanto a equipe de Abel Ferreira tentava encontrar opções de jogo pelos lados, sem grande sucesso. Aos 28, Igor Jesus fez o goleiro do Verdão realizar outra defesa. Estevão respondeu com uma finalização perigosa, aos 31, para fora. Já na reta final da primeira etapa, o Botafogo passou a ter mais volume e criou grandes chances em contragolpes. Nos acréscimos, Savarino invadiu a área, finalizou cruzado e no rebote, Arthur ficou perto de abrir o placar, mas Piquerez evitou a finalização. A etapa final começou também com o Botafogo rondando mais a área de Everton e o Palmeiras com dificuldades para abastecer seu ataque. Richard Rios e Igor Jesus criaram a partir de cruzamentos, mas não acertaram a mira. Aos 26 minutos, Vitor Roque apareceu livre no meio da área, mas cabeceou mal aquela que era a melhor chance dos donos da casa até então. Perigoso nas transições, o Fogão ainda obrigou Everton a fazer mais uma defesa. Já aos 41 minutos, com o cabeceio de Igor Jesus, no minuto seguinte, o Verdão teve a oportunidade mais clara da tarde. Flaco Lopes saiu livre na área, mas John cresceu na sua frente e praticou uma excelente defesa para segurar o 0-0 no placar. Palmeiras e Botafogo agora preparam-se para estrear na Conmebol Libertadores. Na quarta-feira, o time carioca visita a Universidade do Chile, às 21h30, enquanto o Verdão vai ao Peru duelar com o Sporting Cristal, quinta, às 19h. Já no Brasileiro, o Botafogo receberá o Juventude no próximo sábado, às 21h, no Newton Santos. O Palmeiras irá à Ilha do Retiro no domingo,
visitar o Sport às 18h30.